Atenção. 3, 2, 1, do ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a você a palavra de Deus e como devemos estar alinhados com a sua palavra. E ver nessa série de programas como o Antigo Testamento se alinha perfeitamente com o Novo Testamento. Como a história de Jesus, a luz de Jesus, a glória de Jesus, a salvação de Jesus está descrita de uma maneira tão gloriosa na Antiga Aliança, nos livros do Antigo Testamento. Bem, no programa de hoje conversaremos sobre a história da salvação no livro de Esther. Isto mesmo, o único livro da Bíblia onde nenhuma vez você encontra o nome de Deus. Por que será? Será que tem Deus ali no livro de Esther? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Senhor, para ser guiado por Ele. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a história de Esther é uma história maravilhosa. Esther é o nome persa de uma linda rainha judia casada com o rei persa Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Imagina o tamanho do reino dele. Todo o norte da África, com todo o Oriente Médio, pegando parte da Ásia, 127 nações. O rei Assuero, o rei persa. Esther, o nome hebraico dela, Hadassah. Esther foi escolhida para ser rainha, mas não contou a ninguém a sua ascendência, a sua raiz judaica. Vamos ver então que Esther foi escolhida para ser rainha. Capítulo 2 do livro de Esther, versículos 15 a 17, lemos assim. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Bem, a história de Esther parece muito história de princesas, história de contos de fada, história da gata borralheira, não é? Que estava lá na sua casa e tem uma fada madrinha que lhe dá roupas, carruagem, e ela então conquista o coração do príncipe e depois se casam. É uma história muito maravilhosa, mas Esther, ou Hadassah, está morando com o seu primo ali, o seu tio, Mordecai. Ela está ali, eram primos, ela está ali na cidadela de Suzã, que era a capital persa do Império Medo-Persa. E Esther nunca sonhou em subir ao palácio, mas a rainha Vasti, a rainha linda, maravilhosa do rei Assuero, ela não quis ir à presença do rei durante uma grande festa, uma grande comemoração que durou 6 meses, 180 dias de festa. Já pensou? Para a gente dar um dia de festa, uma festa de casamento, olha a despesa. Imagina 180 dias de festa, o dinheiro que corria ali. Quanta comida, quantos doces, quanta bebida, quanto gasto, quantos cantores, quantas celebrações, 180 dias. E a rainha Vasti foi chamada pelo rei para ele apresentá-la aos seus convidados. É claro que os convidados estavam embriagados e Vasti não quis se apresentar. Então,
Os seus conselheiros disseram que nunca mais Vasti entre à presença do rei, que ela deixe de ser rainha e o rei coloque outra no seu lugar. Porque as mulheres vão ouvir o que a Vasti fez e se ela continuar no trono, as mulheres vão desprezar seus maridos, não vão querer fazer o que o marido deseja, vão desobedecer e vai haver muito constrangimento. E Vasti deixou de ser rainha. Então o rei chama todas as virgens, as moças bonitas do reino, da cidadela de Suzã, para que ele pudesse escolher uma rainha, um concurso de beleza, um concurso de Miss. E isso acontece. Hadassah era judia, ela foi escolhida para ir para o palácio. E ela foi. Durante 6 meses ela fica ali sendo tratada, a pele, cabelo, a beleza, e foi apresentada ao rei. E diz o texto que Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Ela tinha um coração e uma postura sensatos e de grande beleza. Ela foi escolhida pelo rei e o rei a amou. Ela foi escolhida. Num paralelo com Jesus e com o Novo Testamento, Jesus nos escolheu. Escolheu você, escolheu a mim. Jesus nos escolheu para fazer parte do seu reino. Olha o que está escrito em João capítulo 15, de 16 a 19. Lemos assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aqui Jesus está trazendo uma palavra muito séria, dizendo que eu e você fomos escolhidos por Ele. E porque nós fomos escolhidos por Ele para fazermos parte do seu reino, Ele disse, olha, eu sou o rei, eu sou o príncipe da paz, eu sou o rei dos reis, o senhor dos senhores. Acima de mim não existe ninguém, nada, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual as pessoas devem ser salvas. Não existe outro nome acima do meu nome. Eu escolhi vocês, mas eu quero dizer que eu escolhi vocês do mundo. Estou tirando vocês do mundo, por isso o mundo vai odiar vocês. Ser cristão é ser odiado pelo mundo. Ser cristão é estar na contramão deste mundo. Hoje, mais do que nunca, as pessoas querem obrigar os cristãos a aceitarem o pecado, a relativizar o pecado, a dizer, não, o pecado é aceito, Deus é amor, amor e tudo é amor. Sim, foi por amor que Ele veio. Ele nos escolheu por amor, mas o seu amor nos tira do mundo, nos limpa do pecado, nos santifica de uma forma tão especial e maravilhosa. O Senhor nos escolheu para nós pertencermos a Ele, para sermos puros e santos e vivermos para a sua glória. Esther deixa de ser uma menina comum para se tornar uma rainha, com uma coroa na cabeça. Ela agora tinha de se portar como uma rainha, conversar como rainha, vestir como rainha, falar como rainha. Assim, cada um de nós, neste mundo, temos de nos portar como filhos de Deus. Já não somos deste mundo. Agora, o nosso ambiente é o palácio, é o rei, é a presença de Deus, é a pureza, é a vida eterna. Nós vamos ver que na história de Esther surge um nome, um homem mau, um homem que odeia os judeus. Seu nome, Amã. Amã é uma figura do nosso inimigo,
é uma figura de Satanás. Vamos ver aqui na história de Esther quem é este Amã e o que ele fez. Esther, capítulo 3, dos versículos 5 a 6, diz assim: Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas para Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Amã é inimigo porque Mordecai, o primo de Esther, não se curvava diante dele. Ele disse: eu sou um judeu. O judeu não se prostra diante dos homens, só diante do seu Deus. O mundo nos odeia porque nós não nos prostramos diante das potestades deste mundo, diante da ganância, da riqueza ilícita, das fraudes, do roubo, da prostituição, da impureza, das aberrações e dos pecados sexuais. Não nos prostramos, não nos curvamos, não aceitamos. Então o mundo nos odeia. Amã odiou Mordecai, odiou os judeus e não queria apenas destruir Mordecai. Achou pouco demais, vou matar esse cara. Muito pouco. Ele de que povo? Judeus, que habitavam na Judeia, capital Jerusalém, que fora destruída pela Babilônia. Vou acabar com esse povo, um povinho de nada. Então, ele planeja que todos os judeus sejam mortos, marca o dia e pede ao rei que decrete para que o povo de Israel, os judeus, sejam mortos. Nós vamos saber que no Novo Testamento, numa luz sobre Amã, sobre o mal, sobre Satanás que quer a nossa destruição, nós vamos ver que no Novo Testamento o Senhor nos adverte sobre o nosso adversário. Deus nos fala que nós temos um inimigo que veio roubar, matar e destruir. Um inimigo que quer a nossa destruição. Um inimigo que já está condenado ao lago de fogo e quer levar o máximo de pessoas para lá. Olha, no Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 5, nós lemos versículo 8 e 9, que nos diz o seguinte: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O Senhor diz: sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio é uma pessoa que está com a sua mente atenta. Ele não está embriagado, não está vendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele está sóbrio. Ele está enxergando com a cosmovisão da palavra de Deus, a cosmovisão cristã, enxergando o mundo ao seu redor. Sede sóbrios. Enxergar o que o inimigo está fazendo. Ele disse: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O inimigo está aí, rodando, tentando destruir a família, tentando destruir o casamento, tentando destruir nossos filhos, tentando destruir a educação dos nossos filhos, tentando destruir a educação em todos os níveis, tentando destruir a sexualidade, a identidade das pessoas. Ele anda como um leão pronto a devorar, a estraçalhar, a acabar com as pessoas. Portanto, sede sóbrios e vigilantes, o Senhor disse. E ele diz: resisti-lhe firmes na fé. O que nós vamos fazer com o inimigo rondando a nossa casa? O que nós vamos fazer com o inimigo rondando o nosso trabalho, o nosso interior?
Quantas vezes o diabo soprando aí na cabeça das pessoas, acaba com a sua vida, pula do prédio, toma um copo de veneno, atira na sua cabeça, acaba com tudo, com esse sofrimento. Mentira de Satanás, o sofrimento não acabará com o suicídio. Pelo contrário, é necessário ouvir a voz de Deus. É necessário resistir ao inimigo, resistir a dizer não, eu não acredito em você. Não, eu não vou experimentar droga. Não, eu não vou escutar o que professores naturalistas, ateus, estão falando ou o que estão ensinando contra as Escrituras. Resistir firmes na fé. O inimigo está aí. Ninguém pode dizer que o diabo não existe. Ninguém pode dizer, não tem nada a ver, tudo isso não tem isso não. Tem. O inimigo aí está tomando vidas e destruindo, como se diz, a rodo. Pessoas, lares, famílias, crianças, jovens, adolescentes, velhos, levando para o buraco, levando para o inferno, levando para a condenação aqueles que não resistem. Resisti-lhe, firmes na fé. E o Senhor fala aqui, sabendo que tudo que a gente está passando, outros irmãos nossos passaram em tempos atrás. Outros estão passando em toda a irmandade, em toda a terra. E nós temos de olhar para o Senhor e saber que o nome de Jesus é poderoso. A palavra do Senhor é firme e nós devemos estar firmados no Senhor, porque Ele já derrotou Satanás. Eu tenho de apenas dizer, Jesus, sê por mim. Jesus, eu clamo pelo Teu nome, pela cobertura do Teu sangue. Amém. Nós vamos ver ainda na história de Esther que houve um decreto para a resistência e a vitória do povo judeu. O que o rei encontrou para salvar toda a nação de Israel, porque ele havia decretado a morte de Israel, que os inimigos de Israel, do povo judeu, pudessem pegar a espada, entrar na casa deles, matar as crianças, as mulheres, os homens e saquear os seus bens. Ora, os judeus tinham bens, tinham suas lojinhas, tinham seu comércio, tinham suas casas, estavam juntando seu dinheirinho para voltar para Jerusalém. Então, isso abriu os olhos do povo todo, dos inimigos de Israel, em todo o reino da Pérsia. E o que fazer para salvar o povo judeu? Já que o decreto, o édito do rei, já havia passado para todas as 127 nações do seu império. Então, ele vai baixar um decreto. Olha o que está escrito em Esther, capítulo 8, versículo 8. Diz assim: escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com seu anel se selam, não se podem revogar. O rei autorizou Mordecai que um novo decreto fosse lançado. O primeiro decreto dizia que estava acabado o povo de Israel. Não teria mais como escaparem. Seriam mortos naquele dia. No mesmo dia, no 10º mês, eles todos estariam acabados. Aí, a ordem que veio foi essa: vocês podem resistir. Os judeus podem pegar em armas, guardar a sua casa e atacar os seus inimigos. Quando o rei baixou esse decreto, a Bíblia nos conta que muita gente que era contra os judeus voltou atrás. E muitos se tornaram amigos dos judeus, porque viram que Deus estava com este povo, que Deus estava abençoando este povo. Então, a situação virou completamente. Esse decreto para a resistência dos judeus trouxe vitória, trouxe muita alegria. Um decreto de resistência.
Talvez o inimigo na sua vida está deitando e rolando, como se diz. Talvez o inimigo está tomando a sua paz, a sua família, os seus filhos, o seu dinheiro, os seus bens, a sua saúde. Talvez você está perdendo tudo e vendo que é o inimigo que está levando. Você não está ganhando nada com isso, Deus está longe. Mas é preciso haver uma reviravolta nesta situação. É preciso que Cristo seja o Senhor na sua casa. É necessário que a vitória de Cristo em sua casa seja decretada. Ele é a nossa espada, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa vitória e a nossa salvação. A vitória de Cristo, ela foi profetizada no Antigo Testamento, no Salmo 2. Vamos ler do versos 7 ao 12. Diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em breve se lhe inflamará a ira. Muitas pessoas subestimam a palavra de Deus. Muitas pessoas não querem nem conhecer o que diz a palavra de Deus. Muitas pessoas mantêm o seu coração rebelde por conveniência. Estão bem, não querem ser perseguidos, não querem estar bem porque gostam do pecado. Mas o prazer pelo pecado significa condenação eterna. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Jesus tem as nações por herança. Jesus, ele tem a vitória plena e total sobre tudo, sobre todas as coisas. Jesus. Por mais que parecesse que o Senhor estava sendo derrotado ali na cruz do Calvário, ali ele estava levantando a sua bandeira de vitória plena e total. Através da sua obediência, ele adquiriu esse nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele povinho, os judeus, foi salvo. E eles mataram seus inimigos. E eles adquiriram um nome no Império Persa. Em seguida, eles têm ordem para retornar a Jerusalém e reconstruir a cidade e o templo. Deus, Deus, Deus na história mostra o seu poder. E na sua vida, e na sua história, você tem experimentado a vitória do Senhor e o seu poder? Que tal orar agora? Que tal entregar ao Senhor a sua casa, seus negócios, sua vida e o seu coração? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu sei que sou um pecador. Eu sei que tenho vivido longe dos teus caminhos. Eu sei que tenho feito tudo errado e entristecido teu coração. Eu sei que não tenho vigiado e tenho descido ao fundo do poço, porque estou longe de ti. Mas reconheço o meu pecado, reconheço a tua glória, reconheço o teu poder e te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor, lava-me, dá-me um coração puro
e reto para contigo. Eu me entrego a Ti para ser Teu, somente Teu, hoje e para sempre. Recebe-me com tudo que sou e tudo que tenho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme com Jesus, ame o Senhor acima de todas as coisas e experimente a alegria de uma vida feliz, cheia do Espírito Santo, conhecendo cada vez mais a sua palavra. Que Deus te abençoe ricamente até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.